Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa lista 2 de padrões de projeto. Várias questões aqui que a gente está resolvendo para que você possa entender da melhor maneira possível. Então ele fala aqui, ó, que primeira questão, né, os padrões de projeto são divididos em três categorias, de criação, estrutural e comportamental. Perfeito. Que um padrão de projeto da categoria de criação garante para uma classe específica apenas uma única instância, a qual é acessível de forma global e uniforme. Qual é esse padrão? Então aqui, ó, tá dando a dica, né? Única instância. Única instância, todo mundo sabe que é o singleton. Então, instância única é o singleton, com ponto de acesso global a essa instância, respondendo a várias requisições, permitindo um melhor desempenho. Vamos aqui para a questão número 22. Já estamos na questão 22 e avançando aqui, ó. Questão 22 nos traz o quê? Questão número 22 traz: para um problema recorrente no desenvolvimento de sistemas, normalmente um padrão de projeto descreve uma solução geral que não pode ser reutilizada. Não pode ser reutilizada? Está errado, né? A solução dos padrões de projeto é justamente para ser reutilizada. Como não pode ser reutilizada? Ela deve ser reutilizada, é para ser reutilizada. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão número 23. Qual é a resposta da questão número 23? Vamos ver aqui, ó. Uma das aplicabilidades do padrão Iterator é a representação de hierarquias todo parte. A gente sabe que isso aí não é um Iterator, isso aí é o que? O Composite. De modo que a aplicação seja capaz de ignorar a diferença de composições de objetos e objetos individuais, haja vista que todos os objetos tratados no padrão têm comportamento uniforme. Está confuso e a gente sabe que as relações de todo parte é o Composite e não o Iterator. O Iterator é uma estratégia para percorrer listas. Vamos para a próxima. O padrão Adapter será mais apropriado que o Facade quando for necessário fornecer uma interface unificada. Jamais. Facade é interface unificada, é a palavra-chave dele. Isso aqui também está errado. Avançando aqui para a questão número 25. Vamos lá, questão número 25. E aí, qual é a resposta da questão número 25? Me ajude aí, qual é a resposta dessa questão? Vamos ler aqui, ó. O uso do padrão Builder tem a vantagem de permitir acesso controlado à instância de uma classe, uma vez que ele encapsula a classe criando um ponto global único de acesso. Se a gente olhar assim, ó, se colocasse ali instância única, a gente poderia dizer claramente que é o singleton. O Builder não faz isso. O Builder separa o objeto complexo de sua representação. Então isso aqui está errado também. Um programador de padrões de projeto descreve uma solução geral. Um padrão de projeto descreve uma solução geral, comprovada e reutilizável para um problema recorrente de desenvolvimento de sistemas de software orientado a objetos. Padrões de projeto ajudam a reconhecer e implementar boas soluções para problemas comuns. Dois dos principais padrões de projetos utilizados atualmente são descritos a seguir. Vamos ver aqui, ó. Visa garantir que uma classe tenha uma única instância. E já sabemos qual que é. Uma única instância com ponto de acesso global a ela é o singleton. Visa definir uma dependência para muitos entre objetos, para que quando o objeto muda de estado, seus dependentes sejam notificados e atualizados. É o listen, né? A vizinha fofoqueira. Mudou um objeto de estado, ele avisa para todo mundo. Então, qual que é esse aqui, ó? Qual que é singleton e o observer. Então, todos concordam aí que é a letra A? Perfeito, singleton e observer. Ok? Então, singleton e observer aqui. Resposta letra A. Vamos para a próxima, questão 27. Ele fala aqui do padrão de projeto, certo? Descreve uma solução geral, reutilizável para um problema recorrente no desenvolvimento de sistema de software. E a descrição de um padrão de projeto deve conter o quê? O padrão de projeto tem que ter o nome, a descrição do problema, como ele vai resolver esse problema e também o custo-benefício. Então, o que melhor tem aqui, ó, é a letra E. Perfeito? Então a letra E aqui é a melhor opção para a gente poder marcar. Questão 28. A questão 28 é interessante porque ela pede aqui, ó, questão 28, correto? Ela traz aqui, ó, descritos a seguir. Então ela descreve aqui a família dos objetos e pede quais são essas famílias. Abrange a configuração e inicialização dos objetos e classes. Claro que é o de criação, né? Claramente aqui a gente consegue identificar que esses são os de criação,
Segundo item, lida com a interface, implementações das classes e objetos. É o que? É a estrutura. É a estrutura, claramente. Terceira, lida com as interações dinâmicas entre os grupos de classes e objetos. Qual que é? Comportamento. Então a resposta aqui, ó, é criação, ligada à criação, estrutura do objeto, perfeito, e troca de mensagem, comportamento. Então a resposta aqui é letra C. Ok? 29, vamos aqui para essa questão 29. Isso aqui é fácil também, a gente sabe que são 23 padrões e dividido em 3 categorias, de criação, estrutural e comportamental. Então qual que seria a resposta aí? Qual que vocês marcariam aqui para a gente? Letra D, muito bem, letra D é a resposta. Questão número 30. Garantir a existência de apenas uma única instância. O singleton te ajuda a responder muito, né? Sabendo que o singleton é uma única instância, a gente consegue marcar aqui. Possibilitar o armazenamento do estado interno de objeto em um determinado momento, para que seja possível retorná-lo a esse estado caso necessário. E aí? A primeira, claramente, é o singleton. A segunda, ele fala para você guardar um momento e recuperar depois. Então só pode ser o memento. Letra C. Singleton e mental. Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 31. Olha que interessante a questão 31. O que vocês marcariam nessa questão aí? 31 aqui. Padrão é uma descrição de conhecimento e experiência acumulado. É uma solução comprovada para um problema comum. Claramente, letra E. Então, ele é uma solução que pode ser reutilizável. Perfeito? Na engenharia de software. Olha que legal aqui, ó. Ele pede para relacionar. Então, ele fala aqui do facade, que é a fachada, decorator, memento, que é a lembrança, proxy, que é o substituto, né, o procurador, e observer, que é o observador. Então, ele dá aqui as opções. Vamos lá, e você vai me dizer quais são as que podem ser relacionadas. Ok? Vamos para a primeira aí, ó. Define uma dependência. Define uma dependência um para muitos entre os objetos. Correto? Quando o estado de um objeto muda, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Qual que é essa? Claramente, isso aí, ó, é o observer. Vai notificar os outros objetos quando o estado muda. Vamos para a próxima. Ó. Fornece uma interface unificada. Já falou de interface unificada? Já sabemos que é o facade, não tenha dúvida. Para um conjunto de objetos que constitui um subsistema. Define uma interface de mais alto nível que torna o subsistema mais fácil de usar. Okay? Então ele simplifica, né? Também ele pode simplificar. A próxima, sem violar o encapsulamento, captura, exterioriza o estado interno de um objeto, tal que o objeto possa ser restaurado a esse estado mais tarde. Ok? Então ele captura e deixa lá para poder voltar depois. Qual que é? Memento. Perfeito, memento. Vamos para a próxima. Acrescenta responsabilidades a um objeto dinamicamente. Aquele carro alegórico que está entrando na avenida, que a gente falou. Fornece uma alternativa flexível para a extensão de funcionalidades. Decorator é o 2. Ok? Decorator. Não descer aqui a página, né? Perfeito. Decorator é o 2. Próximo, ó. Controla o acesso a um objeto através de outro objeto que atua como seu substituto. Atua como seu substituto aqui, ó. Proxy 4. E a gente precisa achar uma resposta que tenha isso. Então, o primeiro aqui foi o 5. Não é isso? 5. O segundo aqui, ó, foi qual? Foi o 1. O terceiro foi o 3. Depois foi o 2. E depois foi o 4. Então, temos que achar uma resposta que tenha exatamente isso, que é a letra D. Então, a letra D é essa a resposta. Então, aqui achamos as opções. Vamos para a questão número 33. Por motivo de segurança, deseja selecionar registro e log das operações efetuadas no sistema de contabilidade de uma empresa.
O arquiteto do sistema decide que deve existir somente uma instância de uma classe de registro de log. Aqui eu já dei a dica. Somente uma única instância de uma classe de registro de log, certo? E que essa será o ponto global de acesso. Já sabemos qual que é. Instância única, singleton. A resposta é singleton, instância única. Vamos para a questão 34. A questão 34, ela traz algumas coisas aqui sobre os padrões de projeto e pede para dizer qual que é a incorreta. Você sabe me dizer qual que é a incorreta aqui? Ó? Vamos ver a primeira aqui, builder. Está falando aqui do builder, é um padrão utilizado quando deseja separar a construção do objeto complexo, sua representação. É o builder mesmo. Factory Method é um padrão utilizado quando se deseja definir uma interface para criar um objeto e deixar a subclasse definida de qual instância. Perfeito, certo. Adapter é um padrão utilizado quando se deseja converter uma interface de uma classe em outra interface esperada pelo cliente. Ok. Singleton é um padrão utilizado quando se deseja compor objetos e estruturas de árvore, que representa a hierarquia toda parte. Não, isso aqui é o composite, né? Então a resposta que está errada é a letra D. Mas vamos ver aqui a próxima. Ó. Proxy é um padrão também conhecido, certo? Que é utilizado quando se deseja fornecer um substituto. Substituto é o proxy. Então isso aqui está bem correto. Questão 35 agora. Analise. É o responsável pela especificação dos tipos de objetos a serem criados, usando uma instância protótipa, certo? E pela criação de novos objetos, copiando esse protótipo. Então ele vai usar essa instância. Vai fazer o que? Criar uma cópia. Então qual que é esse daí? Isso aí está claro, né? O próprio nome, prototype, claramente aqui é o prototype. Ele vai utilizar essa instância e vai criar um clone, correto? Então prototype. Próximo aqui, ó. Define uma interface de nível mais alto, que torna o subsistema mais fácil de usar e fornece uma interface única. Interface única aqui, ó, facade. Perfeito? Aqui já nós sabemos já que é o facade. Ok? Facade. Integrante do grupo de padrões comportamentais. Ele prevê uma forma de acessar sequencialmente os elementos de um agregado de objetos, sem expor a representação interna deste agregado. Qual que é? Iterator, percorrer elementos. Vamos para a próxima. As consequências do uso desse padrão é que o encapsulamento é mantido, já que os objetos usam suas próprias informações para cumprir responsabilidades. Leva o fraco acoplamento entre objetos e a alta coesão, que é tudo o que se deseja, uma vez que os objetos fazem tudo o que é relacionado à sua própria informação. Então essa questão é interessante porque ela mistura aqui os padrões de projeto do Goff, que são essas três aqui. Primeiro, prototype. Segundo, aqui, interface unificada, é o facade. Terceiro aqui, ó, iterator. Então ela mistura aqui os padrões de projeto do Goff e ela traz um padrão de responsabilidade do GRASP. O GRASP define os padrões de responsabilidade. E um deles é o especialista, que é o expert, que diz que o método deve estar na classe com maior número de dados para responder. Então, por exemplo, o método fechar conta tem que estar na classe conta, porque a classe conta tem o maior número de informações, o maior número de dados para responder. Ok? E aí, qual que você marcaria aqui de opção? Vamos lá, vamos ver se você consegue aqui me dizer. Primeiro aqui, ó, é o prototype, né? Fala aqui do protótipo, fala aqui da instância prototípica, certo? Nem quase não saiu, perfeito. O segundo aqui fala da interface unificada. Então, facade. Aqui, iterator. Então, a resposta é o quê? Letra D, expert. Ok? 36. Em termos de padrões de criação, algumas classes tais como um spoiler de impressão ou um sistema de arquivo deveriam ser instanciados uma única vez e promover um ponto de acesso global a essa instância. Então, porque fala claramente de uma instância única. Uma instância única, todo mundo sabe que é o singleton. Ok?
Então, a instância única, todo mundo sabe que é o singleton. Próxima. Pertence a um grupo de padrões estruturais e é utilizado para permitir que dois objetos se comuniquem, mesmo que tenham interfaces compatíveis. Interfaces compatíveis, adapter. Todo mundo sabe também. Encapsula uma requisição como objeto, permitindo que os clientes parametrizem. Parametrização, a gente sabe que é o command. Correto? É a palavra-chave do command. E atribuir responsabilidade do tratamento de um evento do sistema a uma classe que representa o próprio sistema, ou a classe que representa um caso de uso. Isso aqui também é do Grasp. É o padrão controller, aquele que faz o meio campo, certo? Então, controller. Então, a resposta aqui é letra, vamos ver, Singleton Command Adapt Controller, letra A. Então, aqui também mistura, as três primeiras são padrões do Goff e a quarta é um padrão do Grasp, um padrão de responsabilidade do Grasp. 37. O uso do padrão command apresenta consequências com o objeto command é usualmente refratário ao enfileiramento. Não é isso, né? Não tem nada a ver aqui isso que ele está falando. Perfeito? Um objeto command é usualmente transiente, isso é, não é passível de serialização. Quando você coloca um ambiente transiente serialização, realmente ele não é passível de serialização, mas aqui não está se referindo especificamente ao command. Além disso, o command dificulta, está errado. Com certeza está errado isso aqui. Está confuso, está estranho, está errado. Questão número 38. Ó. Testando conhecimento e experiências acumulados, uma solução bem sucedida para um problema, capta a experiência de uma maneira possível de ser reusada por outros. Qual opção abaixo representa a questão anterior? A lista sobre padrões de projeto. Essa é a mais fácil da lista, né? A resposta só pode ser padrões de projeto. 36. 39, quer dizer. Vamos lá. Qual a resposta aqui da questão 39? Com frequência, equipes de desenvolvimento de software escrevem classes que provêm funcionalidades similares de outras classes existentes. Esse padrão se aplica a qualquer contexto em que se deseja implementar funcionalidades já implementadas em outra classe, mas com interface diferente da classe que já deseja implementar, ou seja, interfaces diferentes. Esse padrão define que uma nova classe de maneira que ela contém uma instância da classe velha como atributo privado e implemente cada método da nova classe usando métodos da antiga classe. Então aqui fala de interfaces incompatíveis, que vai ser realizado a adaptação. Então esse aqui, o adapter, fornece uma interface unificada. Interface unificada a gente sabe que é o facade, o facade, perfeito? Define um esqueleto. Quem define o esqueleto de um algoritmo para operação depois é o template method, define um esqueleto para ser implementado pelas subclasses. Perfeito? Aqui é o template method. Evita o acoplamento do remetente de uma solicitação ao seu receptor, ao dar a mais de um objeto a oportunidade de tratar a solicitação, ou seja, enfileiramento é a cadeia de responsabilidade. Cadeia os objetos, está dizendo aqui, né? Você começou a trabalhar em um projeto que utiliza a tecnologia RMI. RMI é invocação remota de método. Perfeito? Invocação remota de método é o proxy. Então agora temos que achar uma resposta com o que a gente falou. A gente falou que o primeiro era o adapter, perfeito. Falamos que o segundo era o facade, ok. Falamos que o terceiro é o template método, cadeia de responsabilidade, chain of responsibilities e o proxy. Então a resposta é letra A. Questão número 40. Vamos ver aqui, ó. A questão fala aqui do Windows, fala do AWT, interface gráfica aqui do Java, né? Depois mudou para o Swing. E hoje em dia a gente constrói mais sistemas web em Java. Mas vamos lá. Na figura é ilustrado de forma resumida o diagrama de classe dos componentes visuais da AWT. Qual o padrão de projeto que representa a estrutura de relacionamento entre classes? Então ele quer focar aqui no relacionamento entre classes. Ó. Perceba que ali tem uma relação de todo parte. Tá vendo? Uma relação ali de todo parte. Tá ali, ó, uma relação de agregação, aquele losango ali não pitado. Então, se tem essa relação de todo parte, é o que?
é o composite. Resposta. Perfeito, meus queridos. Com isso, fico por aqui. Agradeço muito a atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas e até uma próxima oportunidade.